Sejam muito bem-vindos ao podcast Em Contas. Este é mais um episódio preparado com carinho para quem busca entender tudo sobre as finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Exatamente. E como sempre, vamos direto ao ponto, traduzindo todo esse juridiquês em linguagem simples e prática. Chega mais. Esse material foi pensado para facilitar o aprendizado. Este é o nosso 8º episódio da temporada de 2021, da série Julgamentos do TSE, Prestações de Contas de Diretórios Nacionais. E hoje, Bia, vamos analisar um julgamento importante do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que ocorreu em 25 de março de 2021. Isso mesmo, Léo. O foco hoje é a análise da prestação de contas anual de um Diretório Nacional Partidário, especificamente do exercício financeiro de 2015. É interessante notar que é um partido que até mudou de nome, né? Na época era conhecido por uma sigla e hoje adota outra. Exato. Pelas fontes que a gente analisou, o processo seguiu todo aquele rito esperado. Começou com a análise técnica detalhada da Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, a ACEPA, que é o órgão técnico do TSE responsável por essa primeira avaliação. Isso, a primeira peneira, digamos assim. Depois o partido teve a chance de se manifestar, né, apresentar suas justificativas, documentos e tudo mais. O contraditório fundamental. Aí, em seguida, o Ministério Público Eleitoral, que atua como fiscal da lei nesses processos, emitiu o parecer dele. E, finalmente, tudo culminou com a decisão do plenário do TSE, ou seja, o conjunto dos ministros. Exatamente, Bia. E o desfecho desse processo, olha, foi bastante contundente. As contas foram julgadas desaprovadas e a decisão foi unânime entre os ministros presentes, o que já mostra um consenso sobre a gravidade, né? Unânime. Isso pesa. Pesada. E o ponto crucial que levou a essa desaprovação foi o volume e a seriedade das irregularidades encontradas. Somadas, elas representaram 5,36% do total de recursos que o partido recebeu do fundo partidário naquele ano de 2015. 5,36%. E qual era o montante total, Léo? Pra gente ter uma ideia. Olha, para quem nos ouve, ter uma dimensão do que a gente está falando, o montante total recebido pelo partido via fundo partidário em 2015 foi considerável, Bia. Algo em torno de 7 milhões. 7 milhões. Então, 5,36% disso não é pouca coisa. Definitivamente não. É uma quantia bem significativa que foi considerada irregular pela Justiça Eleitoral. Uma desaprovação por unanimidade e um percentual relevante, assim, de irregularidades sobre um montante expressivo como esse. Com certeza não ficou sem consequências, né, Léo? Quais foram as sanções que o TSE aplicou ao partido por causa dessa decisão? Com certeza, Bia. As sanções refletiram a gravidade da situação. Foram aplicadas 3 medidas principais. A primeira foi a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário. Aquela que dói no bolso do partido. Exatamente. O fundo partidário, bom, vale lembrar, é composto basicamente por dotações orçamentárias da União, multas, outras receitas, e é distribuído todo mês para os partidos financiarem suas atividades, né? Certo. Essa suspensão foi determinada pelo período de 1 mês. Só que tem um detalhe: a forma de cumprimento é fracionada. O valor que corresponde a 1 mês de repasse vai ser descontado ao longo de 2 meses seguintes. Entendi. Então, na prática, o partido vai sentir o impacto financeiro dessa suspensão por 2 meses. Vai receber uma cota menor em cada um desses meses. E quais foram as outras sanções, Léo? A segunda sanção foi a determinação de restituição ao erário, ou seja, devolver dinheiro para os cofres públicos. O valor determinado foi de R$ 131.395,03. 131 mil? Isso. E um detalhe importante aqui, Bia. Essa restituição tem que ser feita com recursos próprios do partido. Ah, não pode usar o dinheiro do fundo para pagar. De jeito nenhum. Tem que ser dinheiro arrecadado de outras fontes. Doações, contribuições, enfim, que não seja o fundo partidário. Isso evita aquela coisa meio esquisita, né? Usar dinheiro público para pagar por irregularidade cometida com o próprio dinheiro público. Faz todo sentido essa exigência de usar recursos próprios. E a terceira sanção? Pelo que eu vi nas fontes, ela tem um foco bem específico, não é? Exato, Bia. A terceira sanção mira uma política pública importante, o incentivo à participação feminina na política.
O TSE determinou que o partido vai ter que aplicar obrigatoriamente o valor de R$ 243.460,61 em programas e ações com esse objetivo. Quase R$ 250 mil para a pauta feminina. Exato. E não é só isso, tem um plus. Sobre esse valor ainda incide uma multa adicional de 2,5%, calculada sobre o total do fundo partidário que o partido recebeu lá em 2015. Todos esses valores, o principal e a multa, deverão ser corrigidos monetariamente até a data do pagamento efetivo, claro. E quando eles têm que aplicar esse dinheiro? A aplicação desse montante todo corrigido deverá ocorrer no exercício financeiro seguinte ao trânsito em julgado da decisão. O trânsito em julgado, para quem não está familiarizado, é aquele momento em que não cabe mais nenhum recurso contra a decisão, sabe? Ela se torna definitiva. Aí, no ano seguinte, o partido tem que aplicar essa grana na causa feminina. Muito interessante essa combinação de sanções, Léo. Quer dizer, tem uma punição financeira direta, que é a suspensão e a devolução, mas também tem essa medida com caráter mais corretivo, né? E que induz uma política pública, que é a aplicação na pauta feminina. Mostra a variedade de ferramentas que a Justiça Eleitoral tem para lidar com a má gestão dos recursos partidários. Sem dúvida, Bia. E ainda sobre as sanções, vale destacar um ponto que gerou um breve debate entre os ministros lá no julgamento. Ah, é? Qual? Houve uma divergência sobre a base de cálculo para o valor da suspensão de 1 mês do fundo partidário. Alguns ministros defendiam que o cálculo deveria levar em conta a média dos repasses que o partido estava recebendo no momento da decisão, lá em 2021. Faz sentido, o valor atual. É, porque o partido tinha crescido em representatividade desde 2015, então o valor do fundo recebido em 2021 era bem maior. Seria uma punição financeiramente mais pesada, digamos. Entendi. Uma punição mais sentida no presente. Exato. Por outro lado, a posição do ministro relator do processo, que acabou prevalecendo por maioria de votos, foi a de que a base de cálculo deveria ser a média dos repasses recebidos pelo partido lá em 2015. Ah, referente ao ano das contas julgadas. Isso. O ano a que se referiam as contas em julgamento, ou seja, a punição ficou atrelada ao contexto financeiro da época em que as irregularidades ocorreram. No fim, prevaleceu a tese do relator, e a suspensão foi calculada com base nos valores de 2015. Ok, Léo, então temos o cenário geral. Contas de 2015 desaprovadas por unanimidade, um percentual relevante de irregularidades e sanções que incluem suspensão de verbas, devolução de dinheiro e aplicação obrigatória em pautas femininas. Agora, vamos mergulhar no que realmente interessa para o aprendizado, né? Quais foram os problemas concretos, as irregularidades que levaram a essa decisão tão dura? Vamos sim. Pelas fontes, parece que a lista é extensa e toca em pontos muito sensíveis da gestão do dinheiro público pelos partidos, não é mesmo? Com certeza, Bia. E se a gente pudesse eleger um tema central, sabe? Um fio condutor que atravessa a maioria das irregularidades apontadas nesse caso seria a falta de comprovação adequada das despesas realizadas com o fundo partidário. A famosa comprovação. É ela mesma. Existe uma regra fundamental que estava prevista lá no artigo 18 da resolução do TSE, número 23.432, de 2014. Essa era a norma que regia as prestações de contas do exercício de 2015 especificamente. Certo. Essa regra, que continua valendo nas suas linhas gerais nas resoluções atuais, é muito clara. Para que um gasto feito com dinheiro do fundo partidário seja considerado regular, ele precisa ser comprovado por um documento fiscal idôneo. E o que seria esse documento fiscal idôneo, Léo? Para quem não é da área contábil, pode parecer um termo meio, sim, técnico demais. Boa pergunta, Bia. Geralmente a gente está falando da nota fiscal, seja ela de produto ou de serviço. Essa nota fiscal precisa ser a original ou uma cópia autenticada, não pode ter rasuras, tem que detalhar de forma clara qual foi o bem adquirido ou o serviço prestado e precisa identificar sem sombra de dúvida quem foi o fornecedor com um CNPJ ou CPF e quem foi o adquirente, o partido com seu CNPJ. Só a nota fiscal basta? Nem sempre. Além da nota fiscal,
Em muitos casos, a legislação exige documentos complementares, sabe? Tipo contratos que detalhem o objeto, o prazo, o valor, as condições da contratação, comprovantes de entrega do material ou de execução do serviço, relatórios de atividades, fotos, lista de presença em eventos, enfim, tudo que ajude a comprovar. Entendi. A ideia é permitir que a Justiça Eleitoral possa verificar não só se o pagamento ocorreu, mas se o serviço foi mesmo prestado ou o bem foi entregue, né? E se aquele gasto tem a ver com as atividades do partido. Exatamente. O famoso nexo causal. Sem essa documentação completa, correta e que demonstre esse vínculo com a atividade partidária, a coisa complica. E foi um problema recorrente nesse caso que a gente está analisando. Acho que seria útil, Léo, a gente explorar alguns exemplos específicos que as fontes trouxeram. Isso ajuda a materializar as falhas e a entender na prática o que não fazer, né? Que tal a gente começar pelas despesas com hospedagem? Eu vi que teve um valor expressivo considerado irregular aí. Ótima ideia, Bia. Vamos aos exemplos práticos, que é onde o aprendizado fica mais concreto. No caso das despesas com hospedagens, o montante considerado irregular pela Justiça Eleitoral ultrapassou os R$62 mil. 62 mil. É bastante coisa. Qual foi o problema? O problema aqui foi o tipo de documento que o partido apresentou para comprovar esses gastos. Eles juntaram apenas faturas emitidas por uma agência de viagens. Ah, mas a agência não serve? Para passagem aérea até serve. A legislação eleitoral, na época, e ainda hoje, até permite que a fatura da agência seja usada para comprovar a compra de passagens aéreas, porque ela geralmente contém os detalhes do voo, do passageiro, né? Certo. No entanto, para a despesa de hospedagem, a regra sempre foi mais rigorosa. É indispensável apresentar a nota fiscal emitida pelo próprio estabelecimento hoteleiro, o hotel mesmo. E por que essa exigência da nota fiscal do hotel, Léo? Qual a diferença em relação à fatura da agência? Não é tudo gasto de viagem? A diferença é crucial, Bia. A nota fiscal do hotel geralmente contém informações que a fatura da agência não tem ou não tem com a mesma clareza. Por exemplo, a identificação detalhada do hóspede, quem efetivamente usou o serviço, as datas exatas de entrada e saída e a descrição dos serviços consumidos, diárias, alimentação, etc. Ah, tá. A fatura da agência é mais genérica, talvez. Exato. Sem essa nota fiscal do hotel, a Justiça Eleitoral não tem como verificar se a pessoa hospedada estava realmente a serviço do partido, se o período de hospedagem condiz com alguma atividade partidária comprovada. A simples fatura da agência, nesse contexto, foi considerada insuficiente para comprovar a regularidade do gasto com hospedagem. Por isso, todo o valor, os R$62 mil, foi questionado. Faz todo sentido. A rastreabilidade do gasto e a conexão dele com a finalidade partidária ficam comprometidas sem o documento do fornecedor final, né? O hotel. Perfeito. Agora, vamos para outro caso que me chamou a atenção nas fontes. A locação de um veículo que pertencia a um dirigente do partido. Isso já soa um pouco, assim, complicado, não? Sim, Bia. Situações que envolvem transações financeiras entre o partido e seus próprios dirigentes sempre acendem um sinal de alerta na análise das contas. É automático, por causa do potencial conflito de interesses, né? Com certeza. Nesse caso específico, o partido alugou um carro que era de propriedade particular do seu vice-presidente nacional. O valor questionado aqui foi de R$ 9.850. Os problemas apontados pela área técnica e que foram acolhidos pelo TSE foram basicamente dois. E quais foram eles, Léo? O primeiro problema foi a falta de comprovação de que o valor do aluguel, que era de R$ 1.300 por mês, estava de acordo com os preços praticados no mercado para um veículo similar. Faltou pesquisa de preço. Exato. O partido não apresentou cotações, nenhuma avaliação, nada que demonstrasse a economicidade da contratação. Inclusive, um ponto destacado pelo ministro relator no julgamento foi uma observação bem pertinente. O carro em questão era um modelo 2006. Um carro já antigo para a época, 2015. Sim, e com o valor pago pelo aluguel mensal, em apenas 6 meses, o partido teria desembolsado quase metade do valor de mercado do próprio veículo na época. Isso levantou sérias dúvidas sobre a razoabilidade do preço contratado.
Não parecia um bom negócio para o partido, entende? Nossa, essa comparação é impactante. Pagar quase metade do valor do carro em aluguel em só 6 meses realmente sugere que o preço poderia estar bem acima do mercado. E qual foi o segundo problema, Léo? O segundo problema, e talvez o mais crítico nessas situações, foi a falta de comprovação de que o veículo foi utilizado exclusivamente para as atividades partidárias. A questão do uso particular. Isso. Como se tratava do carro particular de um dirigente que morava na mesma cidade da sede do partido, era fundamental que o partido demonstrasse, sei lá, por meio de controles como diários de bordo, relatórios de viagem, controle de quilometragem, ou outros registros que o uso do carro estava restrito às necessidades da legenda. E não para ir ao supermercado, levar filho na escola. Exatamente. Essa comprovação não foi feita. Sem ela, fica a dúvida se o dinheiro público do fundo partidário não estaria, na prática, subsidiando o uso particular do veículo pelo dirigente. O que não pode, né? E aí entra de novo a questão do conflito de interesses e da dificuldade de separar o que é do partido e o que é do dirigente, né? Isso me leva a outro caso que parece seguir uma linha parecida, mas talvez ainda mais complexa. A história da sede administrativa do partido funcionando num imóvel particular do presidente da legenda. Foram mais de R$50 mil, considerados irregulares nesse ponto. Como foi isso, Léo? Esse caso é realmente emblemático das dificuldades de gestão e dos riscos envolvidos na mistura entre o patrimônio partidário e o privado, Bia. A situação era a seguinte: o partido alegou que utilizava uma chácara, propriedade privada do presidente nacional do partido, como sua sede administrativa. Uma chácara como sede administrativa. Meio incomum, não? Pois é. A justificativa para o uso era que a cessão do imóvel ocorria de forma gratuita, por meio de um contrato de comodato. O comodato, explicando para o pessoal que nos ouve, é basicamente o empréstimo gratuito de um bem que não se consome com o uso, como um imóvel. Certo, o dono empresta de graça para o partido usar. Isso. Até aí, a cessão gratuita de um imóvel para o partido não seria por si só irregular. O problema está nos detalhes e principalmente nas consequências desse arranjo. E quais foram os problemas apontados pelo TSE nesse arranjo, Léo? Foram vários, Bia. Primeiro, o próprio contrato de comodato foi considerado frágil. Ele tinha sido assinado só pelo presidente do partido, que atuava nas duas pontas, como dono do imóvel, comodante, e como representante legal do partido, comodatário. Ele com ele mesmo. Basicamente. Além disso, o contrato não tinha assinatura de testemunhas e não havia sido registrado em cartório, o que diminui muito a sua força probatória e a segurança jurídica. Uma formalidade importante que faltou. Entendi. Que mais? Segundo, e repetindo um problema que a gente viu no caso do carro, faltou a comprovação de que aquele imóvel era utilizado exclusivamente para as finalidades partidárias. Sendo uma chácara residencial do presidente, essa prova de uso exclusivo seria ainda mais necessária e, convenhamos, bem difícil de produzir, né? Imagino. Como separar o que é reunião do partido e o churrasco de domingo da família? Exatamente. Terceiro, e talvez o ponto mais grave, o TSE constatou que recursos do fundo partidário foram utilizados para realizar benfeitorias e adquirir equipamentos para essa propriedade privada. Como assim, Léo? Usaram dinheiro público para melhorar o imóvel particular do presidente? Não pode ser. Exatamente, Bia. A análise técnica identificou despesas com fundo partidário para instalação de câmeras de segurança, aquisição e instalação de repetidores de sinal de celular, compra de equipamentos de som, microfones, data show e até mesmo eletrodomésticos como fogão e geladeira para essa chácara. Meu Deus. Isso foi considerado absolutamente irregular, claro. Configura o uso de dinheiro público para agregar valor a um patrimônio privado, o que é totalmente vedado. Viola princípios básicos da administração pública. Nossa, isso é muito sério. E teve mais alguma coisa nesse caso da chácara? Teve. Para complicar ainda mais o cenário, a área técnica apontou outras inconsistências que reforçaram a percepção de irregularidade. Por exemplo, o partido só apresentou o comprovante de pagamento de uma única conta de energia elétrica referente a essa chácara durante todo o ano de 2015 e paga só em dezembro. Uma conta de luz para o ano todo. Estranho. Muito. Não havia comprovantes de pagamento de contas de água também,
Além disso, tinha o registro contábil de uma funcionária descrita como empregada doméstica, lotada nessa chácara. Ok. Mas essa mesma pessoa constava em atas do partido como sendo a terceira vice-presidente nacional da legenda. Peraí, a empregada doméstica da chácara era também a vice-presidente nacional do partido? Pelos registros, sim. Uma combinação de fatores que torna a situação toda muito, muito suspeita, né? Todo esse conjunto levou o TSE a concluir que havia um claro conflito de interesses e uma grave violação do chamado princípio da entidade. Princípio da entidade, o que é isso? É um princípio contábil fundamental, Bia, que exige uma separação rigorosa entre o patrimônio da entidade, no caso o partido, e o patrimônio pessoal dos seus sócios ou dirigentes. O dinheiro do partido é do partido, o dinheiro do dirigente é do dirigente. Não pode misturar. Quando essa separação não é respeitada, como parece ter ocorrido nesse caso, a gestão dos recursos se torna opaca e muito suscetível a desvios de finalidade. Entendi perfeitamente, Léo. A falta de separação entre o público e o privado parece ser um tema que se repete, né? E seguindo nessa linha de despesas relacionadas à sede, teve também um problema com o pagamento de IPTU, certo? Algo em torno de R$ 5.400. Qual foi a irregularidade aí? Nesse caso, Bia, o partido apresentou o comprovante de pagamentos feitos a uma empresa imobiliária. Ele alegou que esses pagamentos se referiam à quitação de débitos de IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, da sua sede oficial em Brasília, relativos aos anos de 2013, 2014 e 2015. E qual o problema? Pagar IPTU da sede é uma despesa normal, não? Sim, pagar o IPTU da sede é regular. O problema foi que o partido não juntou os documentos essenciais para comprovar essa despesa específica. Faltaram as guias de arrecadação do imposto emitidas pelo Governo do Distrito Federal, o GDF, e os respectivos comprovantes de pagamento que vinculassem aquele débito ao imóvel da sede partidária e ao CNPJ do partido. Ah, faltou o documento oficial do tributo, a guia do GDF. Isso. Apresentaram só um pagamento para uma imobiliária que não prova que o IPTU foi quitado. E, para piorar, a área técnica ainda observou que, consultando a prestação de contas do partido referente ao ano de 2013, já constava lá o pagamento do IPTU daquele ano com recursos do fundo partidário. Ué, então podia ser pagamento em duplicidade. Exato. Havia indícios de duplicidade ou, no mínimo, uma completa falta de comprovação adequada do pagamento referente a 2014 e 2015 e da própria existência do débito. Sem os documentos de arrecadação e quitação emitidos pelo órgão fiscal, a despesa foi considerada irregular. Mais um exemplo da importância da documentação correta e completa. Claríssimo. E a questão dos serviços de informática, Léo? Teve um caso envolvendo a diagramação de uma revista que pareceu meio curioso. Sim, Bia. Esse é um exemplo interessante de como a análise técnica vai a fundo nos detalhes para verificar a consistência das informações. Tinha lá um gasto de R$ 1.500 registrado como pagamento por serviços de criação e diagramação de uma revista institucional do partido. Para tentar comprovar a realização do serviço, o partido apresentou uma cópia da revista impressa. Ok, apresentou a prova do serviço feito. E qual foi o problema? O problema foi a cronologia, Bia, o timing. Ao analisar o conteúdo da revista apresentada, a equipe técnica do TSE percebeu que ela continha notícias e reportagens sobre eventos e fatos que ocorreram depois da data em que o pagamento pelo serviço de diagramação foi efetuado e registrado na contabilidade. Como assim? A revista noticiava o futuro? O que parece. Fica logicamente impossível diagramar uma revista com notícias de eventos que ainda não aconteceram, concorda? Essa inconsistência temporal tornou a comprovação do serviço inválida para o TSE. Foi um detalhe fatal para a comprovação. Realmente, a linha do tempo não fecha. É um detalhe que talvez passasse despercebido por um controle menos atento, mas que invalida completamente a comprovação. Impressionante. E para fechar essa parte das falhas de documentação, ainda tiveram outras despesas menores, sem nota fiscal ou com comprovação inadequada, correto? Sim, Bia. Além desses casos mais vultuosos ou mais complexos, a análise apontou outras despesas de valores menores, mas que seguiram o mesmo padrão de irregularidade.
Teve um grupo de gastos totalizando R$ 1.863 e outros somando R$ 2.050, que foram comprovados só com recibos simples emitidos em nome de pessoas físicas ou sem detalhamento suficiente do serviço. Recibo comum não vale para o fundo partidário, né? Não mesmo. A legislação é clara. Recibos comuns não substituem a nota fiscal exigida para comprovar despesas com um fundo partidário. Em outros casos, simplesmente não havia nenhum documento anexado para justificar o gasto registrado na contabilidade. O famoso lançamento sem comprovante. Então, Léo, depois de passar por todos esses exemplos, hospedagem sem nota do hotel, aluguel de carro do dirigente sem prova de preço e uso, sede na chácara do presidente com benfeitorias pagas pelo fundo, IPTU sem guia, registro diagramada antes dos fatos e outros gastos sem nota fiscal, fica muito claro qual é o primeiro grande aprendizado que a gente precisa destacar desse julgamento, não acha? Sem a menor dúvida, Bia. O ponto nevrálgico, que foi a causa da maior parte do valor considerado irregular, é a necessidade crucial, absoluta, de comprovar documentalmente não apenas o gasto em si, mas a efetiva prestação dos serviços contratados ou a entrega das mercadorias adquiridas. Não basta pagar, tem que provar que recebeu o serviço ou produto. Exato. E, tão importante quanto, é preciso demonstrar de forma inequívoca a vinculação desses gastos com a atividade partidária. Não basta apresentar uma nota fiscal qualquer. É preciso que o objeto daquela nota, o serviço, o produto, tenha relação direta e comprovada com os objetivos e as necessidades do partido. Se não tiver essa ligação clara, a Justiça Eleitoral não aceita. Não aceita. Sem essa documentação completa, idônea, e que estabeleça claramente um nexo causal entre o gasto e a finalidade partidária, o controle da Justiça Eleitoral sobre o uso do dinheiro público do fundo partidário fica completamente inviabilizado, e é por isso que a ausência dessa comprovação robusta leva quase que invariavelmente à desaprovação das contas. É a base de tudo. Perfeito, Léo. Essa questão da comprovação documental é realmente a espinha dorsal da prestação de contas. Mas além dessa falha central que permeou vários tipos de despesas, o julgamento apontou outras irregularidades que também foram consideradas graves e pesaram na decisão de desaprovar as contas. Certo? Quais foram esses outros pontos relevantes? Sim, Bia, houve outras questões igualmente importantes. Uma delas, que a gente já mencionou ao falar das sanções, foi a insuficiência na aplicação de recursos para incentivo à participação feminina na política. Aqueles 5% obrigatórios, né? Exatamente. A legislação eleitoral, desde a Lei nº 12.034 de 2009, estabelece que os partidos políticos devem destinar um percentual mínimo do fundo partidário recebido anualmente para criar e manter programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. Para o exercício de 2015, esse percentual mínimo era de 5%. E o partido em questão não cumpriu essa meta. Não cumpriu, Bia. De acordo com os cálculos da área técnica, que foram confirmados pelo plenário do TSE, o valor mínimo que o partido deveria ter aplicado em ações para mulheres em 2015 seria de R$ 349.840,61. Isso é 5% dos quase 7 milhões que eles receberam. 350 mil, praticamente. E quanto eles aplicaram? Então, a análise dos documentos apresentados pelo partido só permitiu validar como regulares despesas que somaram R$ 106.380 destinadas a essa finalidade. 106 mil, mas isso é muito menos que o mínimo. Muito menos. Representa só 42,47% do valor mínimo exigido. Ou seja, o partido deixou de aplicar quase 60% do que era obrigatório por lei. É uma diferença enorme. Nossa, menos da metade do valor obrigatório é uma falha grave. E essa foi a primeira vez que o partido falhou nesse ponto, Léo? Ou era algo recorrente? Não foi a primeira vez, Bia. E esse é um agravante que foi destacado no acórdão do TSE. O tribunal mencionou que o partido demonstrava recalcitrância nesse tema. Recalcitrância? Que palavra forte. Significa uma insistência no erro, sabe? O partido já vinha descumprindo essa obrigação de aplicar o mínimo em ações para mulheres desde o exercício de 2012. Essa reiteração do descumprimento certamente pesou na avaliação da gravidade da irregularidade. Entendo. Reincidência pesa contra, claro. Mas aí entra uma questão que você mencionou antes sobre uma lei posterior que trouxe alguma flexibilização, certo?
a Lei 13.831 de 2019. Como ela se aplicou a esse caso? Ela não perdoou essa falha? Exatamente, Bia, boa lembrança. Em 2019, foi aprovada a Lei número 13831, que alterou a Lei dos Partidos Políticos e trouxe, entre outras coisas, regras de transição para essa questão da aplicação dos recursos para mulheres em exercícios anteriores a 2019. E o que ela dizia? Basicamente, essa lei estabeleceu nos seus artigos 55A e 55B que os partidos que tivessem usado esses recursos que originalmente eram para programas de incentivo para financiar candidaturas femininas nas eleições ocorridas até 2018 não poderiam ter suas contas rejeitadas ou sofrer outras sanções, como suspensão do fundo, especificamente por essa falha. Ah, então se o dinheiro foi para candidata mulher, mesmo não sendo para programa, estava ok. Uma espécie de anistia condicionada. Exato. Condicionada à comprovação desse uso alternativo em candidaturas de mulheres. E o partido conseguiu comprovar esse uso alternativo no caso de 2015? Então, no julgamento, o TSE entendeu que, embora o partido tivesse apresentado candidatas mulheres nas eleições anteriores, não ficou demonstrado de forma clara e específica que os recursos que deixaram de ser aplicados nos programas em 2015 foram efetivamente direcionados para financiar essas candidaturas. Faltou essa conexão direta. Entendi. Faltou a prova do direcionamento. Isso. Mas mesmo que tivesse comprovado, Bia, a Lei 13.831 foi clara em outro ponto. Ela não isentou os partidos da obrigação de aplicar o valor que faltou. Ou seja, a anistia era para evitar a rejeição das contas e a suspensão do fundo por esse motivo específico. Mas a dívida, o valor que deixou de ser aplicado, permanecia. Ah, então não era um perdão completo da obrigação? Não. Por isso, o TSE determinou que o partido ainda terá que aplicar o valor faltante, aqueles R$ 243.460,61, mais a multa de 2,5% e a correção monetária em ações futuras para mulheres. A lei evitou uma sanção mais imediata por essa falha específica, mas não perdoou a obrigação de aplicar o dinheiro devido. É uma solução intermediária, como você disse. Entendi, uma solução interessante mesmo. E qual foi a outra irregularidade grave apontada, Léo? Vi algo sobre a distribuição dos recursos dentro do próprio partido. O dinheiro não chegava na base. Exatamente, Bia. Esse foi outro ponto considerado muito relevante pelo TSE. A ausência quase total de repasse de recursos do fundo partidário para as demais esferas partidárias. Como a gente sabe, os partidos políticos no Brasil têm uma estrutura nacional, com órgãos de direção estadual e municipal. O fundo partidário é recebido pelo Diretório Nacional, mas a ideia é que ele seja distribuído para financiar as atividades em todos esses níveis, né? Para manter o partido vivo no país todo. Claro, faz sentido. E o que aconteceu nesse caso? O dinheiro ficou todo em Brasília? Praticamente todo, Bia. Dos quase 7 milhões recebidos em 2015, o partido fez apenas um único e pequeno repasse para um diretório municipal. Todo o resto dos recursos ficou concentrado na direção nacional. Nenhum diretório estadual recebeu nada. E quase nenhum municipal. Exatamente. Nenhum dos diretórios estaduais e quase nenhum dos municipais recebeu qualquer verba do fundo partidário naquele ano para custear suas atividades. Ficaram a ver navios. Mas o partido apresentou alguma justificativa para essa concentração tão grande de recursos na cúpula nacional? Devia ter alguma explicação, né? Apresentou, Bia. O argumento do partido foi que essa concentração foi uma decisão estratégica que foi deliberada e aprovada pelos seus órgãos internos de direção. O objetivo alegado era poupar recursos em 2015 para poder investi-los de forma mais robusta e concentrada nas campanhas eleitorais municipais que ocorreriam no ano seguinte, em 2016. Seria uma espécie de poupança estratégica. Entendi. Guardar dinheiro para a eleição. E o TSE aceitou essa justificativa? Não, Bia, a justificativa não colou. O TSE considerou essa concentração excessiva de recursos na esfera nacional uma irregularidade grave. A posição do tribunal foi muito firme nesse ponto. E por que foi considerado tão grave? Porque essa prática desfigura o caráter nacional que os partidos políticos devem ter, conforme exige a Constituição Federal e a Lei dos Partidos Políticos.
Sem receber recursos do fundo partidário, os diretórios estaduais e municipais ficam completamente inviabilizados, Bia. Eles não têm como manter suas sedes, pagar funcionários, realizar eventos, promover filiações, formar novas lideranças locais, enfim, não conseguem exercer atividade partidária no seu âmbito de atuação. Ou seja, o partido acaba existindo na prática só no papel em nível local e regional. Vira um partido só de Brasília. Exatamente essa preocupação. O TSE entendeu que a finalidade primordial do fundo partidário é garantir a manutenção da estrutura e das atividades ordinárias do partido em todo o território nacional, durante todo o ano, e não apenas servir como caixa para campanhas eleitorais. A justificativa de guardar para a eleição também não foi acolhida porque o partido não apresentou um plano formal de como faria esse contingenciamento, nem demonstrou como esses recursos seriam efetivamente distribuídos e aplicados depois nas bases. Ficou só na alegação. Portanto, a falta de repasse foi mantida como irregularidade grave. Uma decisão importante para reforçar a necessidade de capilaridade e presença real dos partidos em todo o país, né? Não só na capital federal. Sem dúvida. Agora, Léo, vamos retomar um ponto que a gente mencionou de passagem, a questão da contratação de empresas ou serviços de dirigentes partidários. Vimos o caso do aluguel do carro do vice-presidente, que foi considerado irregular, mas teve também o caso da contratação de um escritório de advocacia pertencente ao secretário-geral do partido, que teve um desfecho diferente, né? Como foi isso? Teve sim, Bia. E esse caso gerou um debate interessante no julgamento e ilustra bem as nuances e, por vezes, as áreas cinzentas na análise dessas situações. A ACEPA, a área técnica do TSE, tinha apontado inicialmente a irregularidade nessa contratação. Por quê? Pelos mesmos motivos do carro. Basicamente, sim. Levantaram preocupações com base em precedentes do próprio tribunal e nos princípios constitucionais da moralidade administrativa, da impessoalidade, da economicidade. Além do evidente conflito de interesses, claro. O valor pago mensalmente para o escritório do secretário-geral era de R$10 mil. 10 mil por mês. Então, a visão inicial da área técnica era pela irregularidade, assim como no caso do carro. O que mudou para esse caso ser considerado regular no final? O ministro relator do processo, e ele foi acompanhado pelo parecer do Ministério Público Eleitoral, teve um entendimento diferente nesse caso específico. Eles consideraram que a despesa poderia ser aprovada. E qual foi a justificativa para aprovar? A justificativa foi que, diferentemente do caso do carro, aqui o partido conseguiu apresentar o contrato de prestação de serviços advocatícios, detalhou quais serviços foram efetivamente prestados, indicando o acompanhamento de ações judiciais específicas de interesse do partido e, principalmente, argumentou-se que o valor mensal de R$10 mil era compatível com os honorários praticados no mercado para serviços jurídicos daquela complexidade. Ah, então nesse caso houve a comprovação do serviço e do preço de mercado. Pelo entendimento do relator e do MPE, sim. Entendeu-se que houve a comprovação técnica da prestação do serviço e da aparente compatibilidade do preço. Por isso, propuseram a aprovação pontual dessa despesa. Mas a questão ética, a moralidade de o partido contratar seu próprio secretário-geral como advogado, pagando ele com recursos públicos, isso não foi questionado? Mesmo com a prova do serviço. Foi questionado sim, Bia, e esse é o ponto crucial do debate que se seguiu entre os ministros. Embora o relator e o MPE tenham proposto a aprovação pontual dessa despesa específica, com base na comprovação técnica, outros ministros que participaram do julgamento manifestaram expressamente sua preocupação com a situação. Ah, então não foi um consenso tranquilo. Não foi. Um dos ministros ressaltou que, sob a ótica das melhores práticas de compliance partidário, ou seja, de conformidade com normas éticas e legais, esse tipo de contratação seria, no mínimo, desaconselhável. Ele ponderou que a Corte Eleitoral precisaria, em algum momento futuro, aprofundar o debate sobre a moralidade e a conveniência dessas contratações que envolvem dirigentes. Fez um alerta para o futuro, então. Exato. E houve mais manifestações nesse sentido. Outra ministra também expressou uma inquietação semelhante, questionando a conveniência e a própria moralidade de o secretário-geral, uma figura central na administração do partido, ser também um prestador de serviço remunerado com valores significativos do fundo partidário.
Ou seja, mesmo aprovando nesse caso, o debate sobre a ética ficou no ar. Exatamente. O que ficou claro é que, embora a despesa tenha sido aprovada pontualmente por uma questão de comprovação formal do serviço e do preço naquele caso específico, a questão de fundo sobre a ética e a transparência nessas relações entre o partido e seus dirigentes prestadores de serviço permaneceu em aberto e foi sinalizada como um ponto de atenção para futuras discussões no TSE. Não é um liberou geral. Muito importante registrar essa preocupação manifestada pelos ministros, Léo. Mostra que a análise não é puramente formal e que a dimensão ética está cada vez mais presente nessas discussões. E para a gente fechar esse bloco das irregularidades, vale a pena mencionar rapidamente 2 pontos mais processuais, mas que também trazem lições importantes destacados nas fontes. A questão da preclusão e o tratamento dado às contas da fundação ligado ao partido. O que aconteceu aí? Exato, Bia. São pontos importantes para quem opera o direito eleitoral e a contabilidade partidária no dia a dia. Sobre a preclusão, o TSE reafirmou sua jurisprudência consolidada, que é basicamente o seguinte: perdeu o prazo, perdeu o direito. Como assim? Quando o partido é intimado pela Justiça Eleitoral para apresentar documentos adicionais ou prestar esclarecimento sobre algum ponto da sua prestação de contas e não faz isso dentro do prazo que foi dado, ele perde o direito de apresentar esses documentos ou informações depois. É o que a gente chama de preclusão temporal. Camarão que dorme, a onda leva, né? Entendi. Neste julgamento, ficou claro que documentos apresentados pelo partido fora do prazo simplesmente não foram conhecidos. Ou seja, não foram nem considerados na análise final do mérito das contas, foram ignorados. E qual a lição prática disso, Léo? Ficar atento aos prazos. Exatamente, a lição é direta, os partidos e seus profissionais contadores, advogados, precisam ter atenção máxima aos prazos processuais estabelecidos pela Justiça Eleitoral. Perder um prazo para responder a uma diligência ou juntar um documento pode ser fatal para a aprovação das contas, mesmo que o partido tenha a documentação correta guardada na gaveta. A organização e o cumprimento rigoroso dos prazos são fundamentais. Não dá para vacilar. Claríssimo. E sobre as contas da fundação partidária, Léo, o que foi decidido? Elas foram julgadas junto? Nesse ponto, o TSE tomou uma decisão de não analisar naquele momento as contas específicas da fundação vinculada ao partido referentes ao exercício de 2015. Ah, não analisou a fundação? Por quê? As fundações partidárias, aquelas criadas para desenvolver estudos, pesquisas, doutrinação política, também recebem recursos do fundo partidário, um percentual mínimo obrigatório, e suas contas deveriam ser apresentadas junto com as do partido. Mas a justificativa do TSE para não analisar as contas da fundação de 2015 foi, primeiro, a proximidade do prazo de prescrição para aquelas contas e, principalmente, uma decisão anterior do próprio tribunal. Que decisão foi essa? Foi uma decisão tomada numa questão de ordem em outro processo, PC número 19265, que estabeleceu que a análise mais aprofundada e detalhada das contas das fundações partidárias só passaria a ocorrer a partir do exercício financeiro de 2021. Ah, então adiaram a análise mais rigorosa das fundações para dar tempo de organizar a casa. Exatamente. O objetivo dessa decisão foi dar tempo para uma melhor regulamentação da matéria e garantir mais segurança jurídica tanto para as fundações quanto para o próprio controle exercido pela Justiça Eleitoral. Então, resumindo, as contas da fundação de 2015 foram deixadas de lado naquele julgamento específico, com a análise postergada para exercícios futuros. Ufa, Léo. Realmente foi uma análise bastante detalhada dos diversos problemas encontrados nessas contas. Cobrimos desde as falhas de comprovação documental, que foram muitas, passando pela questão do incentivo à participação feminina, a concentração de recursos na cúpula, até as polêmicas contratações de dirigentes e os aspectos processuais como prazo e contas da fundação. Diante de todo esse quadro, o que a gente pode extrair como aprendizados principais desse caso? Qual a mensagem que fica para quem trabalha com finanças e contabilidade partidária no dia a dia? Olha, Bia, acho que o primeiro grande aprendizado, e algo que as fontes e o próprio TSE costumam ressaltar sempre, é o caráter pedagógico desses julgamentos. Pedagógico, como assim? Uma aula do TSE. É quase isso.
Quando o Tribunal Superior Eleitoral analisa e julga as contas de um partido, especialmente quando desaprova e detalha minuciosamente cada irregularidade, aplicando as sanções correspondentes, ele não está só exercendo sua função de controle sobre aquele partido específico. Ele está também enviando uma mensagem clara para todo o sistema partidário. Um recado para todos os outros partidos. Exatamente. Está sinalizando quais são as regras do jogo, quais são as interpretações da legislação, quais são as boas práticas esperadas na gestão do dinheiro público do fundo partidário e, principalmente, quais são as condutas e as falhas que não serão toleradas. Cada julgamento como esse funciona como um verdadeiro guia de orientação, sabe? Um manual prático do que fazer e do que não fazer. É como se o TSE estivesse dizendo: olhem aqui, pessoal, é assim que se deve fazer e é isso que acontece se não fizerem direito. Isso reforça enormemente a importância do aprendizado contínuo para todos envolvidos com essa área, não é mesmo? Dirigentes partidários, tesoureiros, administradores, contadores, advogados. Com certeza. Todos precisam estar constantemente se atualizando sobre as normas, leis, resoluções do TSE, que mudam com frequência, e fundamentalmente sobre a jurisprudência. Ou seja, sobre como o TSE tem interpretado e aplicado essas normas nos casos concretos. Os erros que a gente viu aqui, nossa falta de documentação adequada, o uso de recursos para fins privados, o descumprimento de obrigações legais como a cota feminina ou a distribuição de recursos, podem levar a sanções muito severas. Severíssimas. E essas sanções não só prejudicam a saúde financeira do partido, com suspensões e devoluções de valores que podem ser milionários, dependendo do caso, mas também afetam profundamente a imagem e a credibilidade da legenda perante os filiados, os eleitores e a sociedade em geral, né? Fica feio. Fica muito feio. Prejudica a confiança. E se a gente fosse sintetizar os pontos-chave de atenção que este caso específico reforça, Bia, poderíamos listar alguns que são cruciais para uma gestão responsável e transparente. Vamos lá, quais seriam? Primeiro, documentação acima de tudo. A necessidade absoluta de ter documentação completa, idônea, detalhada e organizada para cada despesa realizada com o fundo partidário. Isso inclui notas fiscais, contratos, comprovantes de entrega, relatórios, tudo. Papelada em ordem é fundamental. Segundo, vínculo com a atividade partidária. Não basta ter o documento fiscal. É preciso poder comprovar, de forma clara e objetiva, que aquele gasto específico teve relação direta com as atividades institucionais do partido, manutenção da sede, eventos, filiação, comunicação, etc. E não com interesses privados de dirigentes ou terceiros. O gasto tem que ser do partido e para o partido. Terceiro ponto importante. Terceiro, cumprimento das destinações obrigatórias. Atenção rigorosa aos percentuais mínimos de aplicação exigidos por lei, como 5% ou mais, dependendo da legislação atual, para incentivo à participação feminina e os 20% para a fundação partidária, quando existente e aplicável. O descumprimento dessas cotas é uma irregularidade grave e, infelizmente, recorrente. Tem que ficar de olho nisso. Quarto, caráter nacional e distribuição de recursos. A importância de manter a estrutura partidária funcionando em nível nacional, o que implica necessariamente o repasse de uma parcela justa e razoável dos recursos do fundo partidário para os diretórios estaduais e municipais, para garantir a operacionalidade deles. A concentração excessiva na esfera nacional é mal vista pelo TSE, como vimos. O dinheiro tem que circular. E o quinto ponto, para fechar. E o quinto, muito importante, separação entre público e privado. Evitar a todo custo a mistura entre o patrimônio do partido e o patrimônio pessoal de seus dirigentes. Isso inclui não usar recursos do fundo para benfeitorias em imóveis privados, ter cautela extrema em transações comerciais com dirigentes e garantir controles que evitem o uso de bens ou serviços do partido para fins particulares. Cada um no seu quadrado. Excelente resumo, Leon. São pontos fundamentais que, se observados com rigor,
podem evitar muitos problemas na prestação de contas. Então, para concluir essa parte dos aprendizados, qual seria a mensagem final, a implicação prática de tudo isso, para quem está lá na linha de frente, lidando com essas contas no dia a dia dentro dos partidos? O que eles precisam fazer? Tratações, pagamentos e comprovações. Não pode ser na base do improviso. Mais profissionalismo, menos amadorismo. Exato. Significa adotar uma postura de transparência total, não apenas para a justiça eleitoral, mas também para os filiados e a sociedade. Significa ter atenção máxima às normas que estão sempre em atualização e buscar orientação qualificada sempre que houver dúvidas. Não ter vergonha de perguntar. E buscar boas práticas, né? E, acima de tudo, Bia, significa internalizar a cultura das boas práticas de gestão e de compliance, buscando sempre a economicidade, a eficiência e a moralidade no uso dos recursos. É fundamental que todos os envolvidos tenham sempre em mente. O fundo partidário é dinheiro público. Ele vem dos impostos pagos por todos nós. Sua aplicação exige o máximo de cuidado, zelo, responsabilidade e respeito aos princípios que regem a administração pública. Qualquer deslize pode custar caro, não só financeiramente, mas também politicamente. A responsabilidade é enorme. E agora, Léo, chegamos àquele momento de olhar um pouco além do caso concreto. Aqui é onde fica realmente interessante. Mesmo com aquela aprovação pontual, no caso específico que a gente analisou, dos gastos com o escritório de advocacia do secretário-geral do partido, a discussão que os ministros levantaram sobre a moralidade e a conveniência desse tipo de contratação ficou reverberando, não ficou? Deixou uma pulga atrás da orelha. Ficou assim, Bia, e de forma muito pertinente. Embora a decisão técnica naquele ponto tenha sido pela regularidade, as manifestações de preocupação de outros ministros sobre o conflito de interesses e a ética nessas situações deixaram essa pulga atrás da orelha, como você bem disse. Isso nos leva diretamente a uma questão final para reflexão, uma provocação que as fontes e o próprio debate no TSE nos inspiram a deixar no ar para o pessoal que nos ouve pensar a respeito. Qual seria essa questão, Léo? Solta a provocação. Considerando a crescente e justíssima demanda da sociedade por mais transparência, ética e integridade na política e na gestão dos recursos públicos, qual deveria ser o limite aceitável para as relações comerciais entre um partido político e seus próprios dirigentes ou empresas a eles ligadas? Boa pergunta. Mesmo quando os serviços são tecnicamente comprovados, os preços parecem compatíveis com o mercado e as formalidades contratuais são cumpridas. Até que ponto essas transações são eticamente defensáveis? Onde a gente deveria traçar a linha para evitar potenciais conflitos de interesse, favoritismos ou apenas a aparência de que o dinheiro público está beneficiando indevidamente quem já ocupa uma posição de poder dentro da estrutura partidária? É uma linha tênue, né? Muito tênue. É uma reflexão importante sobre a busca pela máxima lisura no uso do fundo partidário. Fica aí pra gente pensar. E assim, chegamos ao final de mais um papo. O que o pessoal achou do episódio de hoje? Queremos saber. Deixa seu comentário. Seu feedback nos motiva a continuar. Nossa missão é trazer conteúdo que agregue real valor ao conhecimento sobre esses assuntos. Segue com a gente e compartilha essa iniciativa. Nos vemos no próximo episódio. Até breve!